de Excel de verdade, vai no seu menu inicial, pesquisar Excel, Enter. Quando você abre o seu Excel, você sempre vai se deparar com essa tela aqui, que nós chamamos de tela inicial. Nessa tela, você vai ter página inicial, novo e abrir. Você pode fazer algumas funções como abrir trabalhos que você já fez ou criar uma nova pasta de trabalho. Diferente do Word, aqui a gente não chama de documento em branco, e sim de pasta de trabalho, porque dentro de uma única pasta você pode ter vários outros documentos. Clicando em pasta de trabalho, você vai ser direcionado para a tela inicial do Excel. Nessa tela inicial do Excel, a gente vai ver algumas partes que eu vou estar chamando a atenção aqui para vocês. Utilizando a versão do Office 365, na parte superior aqui do seu Excel, você vai ter a opção de escolher ou não de salvamento automático, caso você tenha a conta da Microsoft. Você vai ter o botão desfazer e refazer, são botões que salvam a sua edição, caso você cometa algum errinho. Vim aqui, cliquei alguma coisa, não queria, não se apavora. Vem aqui na setinha, clica em desfazer. Assim você consegue desfazer. Ou simplesmente aperta Ctrl Z no seu teclado e você vai estar desfazendo também. Ok? Depois, nós vamos ter aqui da sua conta e aqui desse outro lado você também vai ter o botão de minimizar, restaurar tamanho, fechar, além de ter as opções de compartilhamento do seu documento também. Na parte inferior, você pode estar inserindo as outras planilhas. Também vai ter a opção de poder ter a barrinha de rolagem para ir direcionando para a direita, vendo a quantidade de células que você vai ter para poder trabalhar, ou pode retornar para onde você estava. Nessa parte inferior, você também conta com um botão de zoom, onde você pode diminuir o zoom ou aumentar, e 3 botões de visualização. Aqui seria o modo de edição. Desse outro lado, você tem o layout da página, onde você pode ver as folhas de trabalho que você está fazendo. E também aqui o modo de visualização total, já mostra todas as folhas de trabalho que vão estar aqui abertas. A gente vai clicar sempre nesse modo de exibição normal, que é onde você vai ter a visualização para começar a editar. Perfeito. O Excel ele tem algumas especificidades para que você possa estar editando nele. Como assim? Primeiro, você tem que entender que você vai trabalhar com colunas e com linhas. E, automaticamente, o encontro entre uma coluna e uma linha vai formar uma célula. A célula é a unidade básica que forma a sua tabela. Então, sempre que você for trabalhar com Excel, você vai ter tabelas. Detalhe importante, aqui embaixo em planilha 1, você pode dar 2 cliques, pode estar renomeando para o nome que você quiser. Clica fora. Clicando no mais, eu adiciono outra planilha, e outra, e assim sucessivamente. Você pode criar várias pastas de trabalho aqui dentro, de várias planilhas dentro dessa única pasta de trabalho, automatizando e melhorando o seu fluxo de trabalho. Voltando aqui à nossa planilha 1, nós temos também as guias, ou seja, página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda, enfim, todas as guias que você tem para utilizar no seu Excel. E também aqui a guia página inicial, que é onde a gente sempre vai estar fazendo boa parte das formatações mais chave, mais básicas que vocês vão estar aprendendo aqui agora. Dentro do grupo fonte, eu posso estar modificando a fonte das minhas palavras, a formatação das minhas palavras. Como assim? Vou ter aqui. Quando eu clico na célula, a formatação dela é individual, então vai sempre acontecer dentro dela. Se eu colocar negrito, itálico, sublinhado, eu sempre vou estar tendo essas formatações aplicadas dentro desse único quadradinho aqui. Ele não vai passar para outros quadrados, para outras palavras. Ah, mas minhas palavras estão escritas em cima da coluna da célula C5. Não, não está. Quando eu clico aqui dentro de minhas palavras, eu posso automaticamente nessa barra de fórmulas aqui visualizar o que está escrito. Se eu clico aqui
ele não vai estar. Então, a palavra apenas passou por cima. Tá, e como que eu vou fazer para escrever no C? Simples, você clica e escreve. Simples assim. Contudo, tem um detalhe importante. Se você for imprimir, a sua palavra vai ficar cortada pela metade. Para que isso não ocorra, você vai vir aqui nessa parte superior, vai dar 2 cliques e automaticamente você aumenta a sua célula. Lembrando que ela sempre fica do tamanho da palavra maior. Ou seja, se eu tiver uma palavra maior e der 2 cliques aqui novamente, ele vai aumentar de acordo com o tamanho da minha maior palavra. O Excel é bem específico nesses dados, então ele vai aumentar essa palavra aqui nesse formato, facilitando assim a sua utilização, porque você não fica com quadrados tortos, nem nada. Depois, aqui eu escolho a fonte, ou seja, como vai ficar escrito o meu texto, né? Então, o estilo da minha fonte, o tamanho da minha fonte, tamanho que ela vai ter, vai ser maior, isso vai ser menor, então aqui eu vou ter o tamanho que a minha fonte vai ter, e aqui a coloração que a minha fonte vai ter, então aqui eu escolho as cores da minha fonte. Perfeito, então essa aqui é a primeira parte, ou seja, é a parte em que eu menciono a escrita. Depois da escrita, a gente vem para a segunda parte do Excel, que é o alinhamento. No alinhamento, eu vou ter um alinhamento que eu gosto de chamar de centralizado. Eu vou ter um alinhamento à direita. Eu vou ter o alinhamento à esquerda. Eu vou ter o alinhamento inferior. E vou ter o alinhamento superior. Ok, se eu vir aqui ó, entre um e outro e aumentar o tamanho, você vai ver que a sua célula ganha alguns espaços, né? Então, eu posso aumentar elas aqui. O mesmo vale aqui entre os números, ou seja, eu posso clicar aqui e arrastar. Ou seja, aumentando o tamanho da minha célula. Tem como aumentar esse tamanho de forma automatizada? Sim, se eu vir aqui em formatar, eu posso escolher a altura da minha célula por aqui também. A gente vai ver isso em conteúdos mais avançados. Nos alinhamentos, se eu quero deixar meu texto superior, eu clico na célula, não preciso selecionar a palavra, basta clicar na célula, que tudo que eu fizer vai ser já executado aqui dentro. Cliquei na célula, venho aqui no grupo no grupo alinhamento, e em alinhamento eu vou em superior. Centralizado, meio, direita, ou inferior, embaixo. Beleza. Só que o centralizado, ele ficou pro lado esquerdo, não é? Para ele ficar centralizado, ele teria que estar no meio. Para ficar no meio, eu já uso os alinhamentos de baixo, aqueles movimentos para esquerda, centro ou direita. No meu caso aqui, centro. Direita, direita. E esquerda, esquerda. E aí, com isso daqui, eu consigo entender as formas como eu posso fazer o alinhamento do meu texto dentro do Excel. Depois do alinhamento, a gente passa para a terceira parte do Excel, que são os números e suas formatações. Nos números e suas formatações. Quando eu tenho uma numeração aqui no Excel, eu tenho aqui um grupo específico para formatar esses números aqui. Ó. Então, dentro do Excel, eu posso fazer a digitação do número 25, posso fazer a digitação do número 25,5 e do número 25,05 e do 8. Percebi que cada número aqui ele vai ter um estilo. Por exemplo, vamos supor que eu quero deixar esse 25 em formato de dinheiro. Para deixar ele em formato de dinheiro, eu deveria colocar R cifrão 25,00. Ok, mas tem um jeito mais fácil e aonde você não corre o risco de ter que digitar alguma letra incorreta ou faltando. O que você faz? Você clica na sua célula onde está o número e vem aqui, ó, formato de dinheiro aqui, esse desenho, clica nele.
ele automaticamente já vai lá colocar o seu cifrão. Ou você vem aqui em cima nessa setinha e escolhe aqui entre moeda ou contábil. Detalhe importante: no formato contábil, seu cifrão sempre vai ficar mais longe. No formato moeda, o seu cifrão sempre vai ficar mais próximo. Então, essa formatação já é feita. Não modifica em nada no que você vai estar fazendo nos seus cálculos, tá? Vai ser o próximo pilar que a gente vai ver aqui. Mas, na sua visualização, sim, você tem uma modificação nessa sua visualização. Beleza? Se eu vir aqui embaixo, não, eu não quero colocar em formato de dinheiro, eu só quero fazer a separação aqui com casas decimais, tudo bonitinho. Então eu venho aqui, ó, nesse númerozinho aqui, ó, nesse separador de milhar. Quando eu clico nele, ele automaticamente faz a minha separação. Se eu tivesse o número 1000, clicasse e viesse aqui dentro, ele já colocaria o ponto, a vírgula e o 00 para mim, certo? Ah, não, eu não quero que apareça essas duas casas decimais, quero apenas o número inteiro. O que eu vou fazer? Simples, você vem aqui nessas setinhas aqui, ó, onde você pode aumentar ou diminuir as casas decimais. Quando você faz essa aumento ou diminuição das casas decimais, então se você quer aumentar ou diminuir essas casas decimais, você vai vir até aqui, ó, em aumentar casas decimais, você vai aumentando os zeros após a vírgula, ou aqui em diminuir casas decimais, que você vai diminuindo as casas decimais desse número. Detalhe importante, se eu colocar um número muito grande e a célula for muito pequena, ela vai fazer isso daqui, ó. Isso não é um erro, tá bom? Não é nada que aconteceu. Nada mais é que a sua célula está muito apertada e o que eu tenho que fazer? Apenas vir aqui aumentar o tamanho dela, que automaticamente ela vai ficar aqui maiorzinha. Beleza? Outro detalhe importante, a Excel não adivinha que o número tem vírgula, tá? Então, se você quiser digitar o número 25,5, você tem que digitar o 25,5. Ah, não, vou digitar 25,5, só que eu não vou pôr a vírgula. Aqui, se eu clicar em separador de milhar, ele vai colocar 255. E aqui ele já vai fazer a separação correta, 25 e 50. Então, sempre tenha em mente que o Excel não vai adivinhar isso aí para você, tá bom? Outra coisa legal que você tem dentro do Excel também é a função de sequência. Então, se eu tiver aqui o mês de janeiro, ou se eu tiver o número primeiro, ou se eu tiver primeiro, mestre, ou se eu tiver também o número 1, número 2. Beleza. Em janeiro, automaticamente eu sei que vai vir fevereiro, depois março, depois abril. Para que eu não tenha que ficar digitando isso e perdendo tempo com a digitação, eu venho em janeiro, vou clicar e vou arrastar. Automaticamente, ou seja, tá vendo esse quadradinho aqui no canto? Eu faço a minha sequência. Clico, seguro e arrasto. E aí, com isso, eu posso fazer a sequência de forma bem tranquila, bem legalzinha aqui, ó. Vou lá e faço a sequência e vai se repetindo os números. Com o primeiro também funciona a mesma coisa. Ele automaticamente sabe, depois do primeiro vai vir o segundo. Então, clico na sequência, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Bimestre, também a mesma coisa. Primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, quinto bimestre. Detalhe importante, se eu escrever errado e deixar o bimestre colado aqui, quando eu clicar, segurar e arrastar, ele não vai entender e só vai repetir os números para mim. Então, tenha em mente que a digitação tem que estar certinha aqui para que o Excel não vá se confundir. Depois, os números, a mesma coisa, não é? Não. Ele não sabe que você quer o número 2 depois do 1, porque ele não está em um indicativo de primeiro ou de alguma outra coisa. Na base do Excel não tem. Então, o que eu vou fazer? Sempre coloco, olha, eu quero a sequência de 1 em 1. Então, aqui deveria ser o número 3. Seleciona os dois, clica aqui na sequência e vai arrastando. Que ele automaticamente vai entender que você quer a sequência de 1 em 1. Ah, eu queria a sequência de 2 em 2. Então, você põe o 2 e o 4. Seleciona eles, clica na setinha, segura e vai arrastando.
Assim, você tem a sequência de 2 em 2 sucessivamente. Outro detalhe muito bacana que a gente vai entrar agora, que são as funções. Ou seja, as fórmulas do Excel. O Excel comumente é utilizado como uma ferramenta de cálculo. Então, para que eu possa executar os cálculos no Excel, eu sempre vou digitar o botão de igual. Então, eu sempre vou clicar igual para que eu possa iniciar um cálculo. Por exemplo, 3 mais 2 vai ser 5, vai ser Enter, ou seja, vai sempre ter essa informação. Coisas importantes: soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação. Soma vai ser representado pelo mais, subtração vai ser representada pelo menos, divisão vai ser representado pela barra, multiplicação vai ser representado pelo asterisco e a potenciação pelo chapeuzinho do vovô aqui, que é o nosso acento circunflexo. Beleza? Então, esse aqui são as formas como vão ser representados os seus cálculos aí dentro do Excel. E qual é a fórmula mais bacana e mais simples de você fazer um cálculo no Excel, que vai te poupar tempo? Coloque o número que você quer de um lado, ou seja, aqui eu vou fazer uma soma. 2, e aqui eu vou somar com o número 3. Vou fazer os mesmos números em ambos os lados, para poder ficar mais fácil. Ou seja, eu tenho a soma de 2 mais 3. Vou colocar o resultado aqui no final. Para iniciar um cálculo no Excel, eu aperto o quê? Igual. Clico na primeira célula que tem minha informação, asterisco, ou mais, o segundo informação, e aperto Enter para confirmar. Quando eu faço isso, eu tenho aqui o meu númerozinho 5, que é o resultado. Subtração, mesma coisa. Igual minha primeira informação menos a minha segunda informação. Enter. Beleza? Deu um número negativo aqui, só eu fazer o cálculo ao contrário, ou seja, igual 3 menos 2. Enter. C1. Perfeito. Divisão, mesma coisa. Igual 2 dividido por 3. Enter. Tem a minha divisão. Númerozinho aqui é a dízima periódica, um número que vão se repetindo. Multiplicação igual primeiro número vezes segundo. Enter. Ok. Potenciação igual 2 elevado a 3. Enter. Vou ter ali a minha potenciação. Beleza? Então, assim que vocês vão tendo esses cálculos de potência organizadinhos ali de forma bem tranquila. Valeu? Então, isso daí é o básico do básico dos comandos dentro do Excel. E, por fim, a gente vai poder fazer, por exemplo, uma tabela aqui para que vocês possam estar treinando.